Olá, estamos iniciando mais um programa 2022, o Brasil que queremos, entrevista. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Luiz Carlos Lobo, um dos pioneiros da Universidade de Brasília. Vamos revisitar a formação do nosso convidado, enfatizando a introdução de novas inovações na formação de médicos durante a criação da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Vamos discutir também a formação contemporânea de médicos e a importância do sistema Universidade Aberto do Sistema Único de Saúde, a Unisus. O professor Luiz Carlos Lobo é médico, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é também especialista em ciências biológicas e doutor em cardiologia por essa universidade. Foi um dos fundadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, tendo sido seu diretor. Em 2006, recebeu o título de professor honoris causa da Universidade de Brasília, tendo também recebido a Ordem do Mérito Médico pelos serviços prestados à saúde pública. Atualmente, sua atenção está voltada à informática médica e no aperfeiçoamento dos cursos de medicina e da educação como um todo. Na minha primeira indagação, pediria que revisitasse a sua formação, principalmente no Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e sua convivência com o professor Carlos Chagas Filho. Eu me formei pela Universidade Federal, naquele tempo ainda era a Universidade do Brasil, Faculdade Nacional de Medicina ainda. E empurrado pelo Chagas, pelo Carlos Chagas Filho, eu fiz muito precocemente o meu doutorado em medicina e minha docência livre em biofísica. E ao terminar minha docência livre em biofísica, o Carlos Chagas me chamou e disse, olha, você este ano vai ser encarregado de gerir o curso de biofísica aqui da Faculdade de Medicina. E eu fui, tá bem, é uma designação, eu vou ter que aceitar. E fui perguntar aos alunos o que é que eles achavam do curso de biofísica. E eles acharam que era um curso que eles não gostavam porque consideravam irrelevante. E aí, o que se ensinava? E eu tive a preocupação de perguntar aos professores da área clínica se o que se ensinava na área básica em biofísica era relevante para o exercício da medicina na área clínica depois, no ciclo clínico. E eles me disseram que também não era muito relevante, não. Então, eu comecei a ver o seguinte, eu não posso ensinar nada que não seja relevante para o aluno, que ele perceba a importância daquilo para a sua formação profissional. Quer dizer, existe um estudo que mostra que você tem que ter uma motivação imediata quando você percebe que aquilo é importante agora, mas tem também uma motivação que não é tão imediata, quando você percebe que aquilo é importante para a sua atividade posterior como médico. E aí eu verifiquei que a única maneira de se ensinar a biofísica de uma forma relevante era não ensinar a biofísica isoladamente, mas ensinar a biofísica, fazer com que o aluno aprendesse, centrado no aluno, e ao mesmo tempo discutindo problemas na área de saúde, em que haveria um componente muito grande em relação à biofísica. Por exemplo, fica muito chato, para usar a expressão correta, você ensinar o que é pressão osmótica. Mas se você mostrar ao aluno que a pressão osmótica é o único mecanismo que você tem para retenção de água no rim, através do mecanismo de contracorrente, ele vai ficar imediatamente interessado porque ele vê a importância daquilo. Então, é possível você definir uma série de problemas, nós fizemos, que permitia discutir com os alunos problemas na área de saúde em que ele tivesse a percepção da importância que a biofísica já estava prenunciando, porque hoje ela é muito importante, naquele tempo era mais uma física médica do que propriamente uma biofísica. Então eu comecei a integrar cursos da área básica lá na Faculdade de Medicina, no Rio ainda. E aí eu percebi que
havia um problema sério, porque eu invadia as disciplinas dos outros, porque o professor veio me dizer, você está ensinando fisiologia, o outro dizia que você está ensinando bioquímica, o outro patologia. Na realidade, eu estava ensinando um problema. Os problemas são integrados. Os problemas são interdisciplinares. A gente é que divide o problema em disciplinas para facilitar o ensino de uma determinada área, ainda que você, com isso, não indique ao aluno a relevância do que você está ensinando. Então, desde cedo, eu tive essa experiência de integrar, através de problemas, o conhecimento das várias disciplinas do ciclo básico. O que foi muito importante para mim quando eu vim criar, eu fui o primeiro professor, fui começar a faculdade de medicina na Universidade de Brasília. Essa é a segunda indagação, professor Lobo. Se poderia nos contar como foi a sua vinda para fundar a Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília e a implantação desse novo modelo de formação de médicos? Quando eu vim para Brasília, a Universidade de Brasília estava meia parada, meia em ponto morto, porque com a saída de quase 120 professores, consequência da demissão de alguns, os outros se solidarizaram, a universidade estava realmente meia parada. Talvez isso tenha me granjeado uma certa liberdade de ação, porque o reitor da época, Laerte Ramos Carvalho, dizia, você pode fazer o que você quiser. Eu digo, então, tá bem, vou fazer o que eu quiser. Então, a ideia foi você fazer todo o ciclo básico integrado através de sistemas orgânicos, em que você ensinava não só a biofísica, a fisiologia, a patologia, a anatomia, a parte clínica, enfim, você via um problema em relação aos vários sistemas, sistema nervoso, que era a integração, sistemas de integração, sistema nervoso, sistema endócrino, mas você tinha todos, locomotor, etc. E você ensinava de uma forma diferente. Por exemplo, quando você entrava em sistema locomotor, ele não via mais o osso isolado, mas ele ia aprender a anatomia radiológica, porque, na realidade, o médico vai ver o osso no futuro só por uma placa radiológica. Então, quer dizer, era um ensino inteiramente integrado. E desde que a gente chegou aqui, a gente tinha preocupação de integrar também, nesses cursos básicos, o componente de ciências sociais então tinha antropologia, tinha toda a parte de sociologia que se integrava para discutir esse problema que você tem numa área qualquer, como é que isso se reflete, por exemplo, em problemas clínicos na população e como é que você podia resolver. De modo que esse entendimento que eu tive na área básica foi muito importante quando a gente começou o ciclo clínico, porque no ciclo clínico, a gente, na época, nós teríamos a opção de escolher vários hospitais em Brasília, como, por exemplo, o hospital que era chamado Asa Sul e agora HMIB, ou o Hospital de Gama, o que fosse, e nós preferimos escolher o hospital que estava em construção ainda em Sobradinho. Por quê? Porque o que a gente queria implantar era a ideia de que a universidade iria assumir a responsabilidade na prestação de serviços em relação a uma comunidade definida. E Sobradinho tinha o quê? 30 a 35 mil habitantes, era um bom tamanho, e a universidade assumiu a responsabilidade integral de serviços de saúde. O importante é que o aluno se integrava nos vários serviços prestados à população desde que ele entrava. Ele começava estudando a própria comunidade, a partir daí você discutir que problemas você poderia encontrar, que determinantes sociais você teria para explicar as várias doenças existentes, e você, a partir daí, você ia entrando nos vários componentes da escola. Por exemplo, em pediatria, o aluno interagia, eu tinha períodos na escola, tinham períodos na comunidade, tinham períodos na sala de parto, onde ele via o neonatal, ele acompanhava o pré-natal antes, ele via a vacinação, ele via, não era só ver a enfermaria, mas ele via o berçário, ele via a emergência, ele tinha uma formação muito ampla. Mas nós observamos, então, que os alunos aprendem com velocidade diferente. Não é? O Carroll, que foi um educador americano, dizia que a aptidão para aprender é um inverso do tempo. Quer dizer, se você tem boa aptidão, gasta menos tempo. Se você tem menos aptidão, leva mais tempo. Então, um dos erros da universidade, da escola, é você fixar tempo. Porque quando você fixa tempo, como os alunos têm aptidões diferentes e, portanto, requerem tempos diferentes de aprendizado, você vai ter resultados diferentes.
Então, e acha que isso é normal, que eu vou ter um grupo de alunos que aprende bem, outro médio, outro... Então, o que nós fizemos em Sobradinho era o seguinte: você definia as expectativas de aprendizado numa determinada área e você deixava o aluno percorrer as várias experiências de aprendizagem, que não tínhamos curso teórico, a gente achava que a teoria emergia da prática, então era através da discussão dos problemas que o aluno estava vivenciando é que ele ia agregando conhecimento teórico. Então, era um curso flexível, em que o aluno aprendia na sua velocidade, ele se autoavaliava. Devo dizer que a avaliação do aluno era com frequência mais rigorosa que a dos próprios professores, mas foi uma experiência muito interessante em termos de você promover uma formação do médico que a gente chama de médico integral, um médico que tinha uma formação plena, que era capaz de saber tudo que o médico tem que saber e deixava para uma especialização posterior se ele quisesse buscar um curso, enfim, uma especialização. Que beleza essa experiência em Sobradinho, né? Nós vamos ter que fazer um ligeiro intervalo, professor Lobo, mas eu gostaria já de deixar uma pergunta para o próximo bloco, que é a sua análise sobre a formação atual dos médicos, não só na Universidade de Brasília, mas em todo o Brasil, talvez no mundo. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo e voltaremos logo, logo com essa interessante conversa com o professor Luiz Carlos Lobo. Voltamos com essa interessante conversa com o professor Luiz Carlos Lobo. Eu deixei uma pergunta que seria a seguinte, professor Lobo: quais seriam os caminhos e ações para a formação atual de médicos no Brasil? Bom, antes de responder essa questão, eu me permito fazer um comentário que é o seguinte. Criando a Faculdade de Medicina na Universidade de Brasília, a gente tinha dois princípios básicos. Primeiro, três até. O primeiro era que nós estávamos interessados no aprendizado do aluno e não no ensino. Quando você foca todo o curso em relação ao ensino, na realidade, o professor às vezes tem o que eu chamo de responsabilidade social, porque ele acha que a coisa mais importante é ensinar, não é garantir que o aprendizado que o aluno tenha aprendido. Então a gente focava muito no que o aluno estava aprendendo, tá certo? O outro conceito que a gente achava muito importante era mudar o conceito de atenção médica de assistência para cobertura. Porque, novamente, o conceito de atenção é um conceito socialmente irresponsável, porque acha que eu sou responsável apenas porque me procura. Se você não me procurou, ou se você, entende, você morre do outro lado da rua, mas não me procurou. Então, quando você assume o conceito de cobertura, significa que você aceitou a responsabilidade social de oferecer atender a todas as necessidades e demandas de uma população de uma forma plena. Então havia sempre uma integração com a comunidade, importantíssimo, e mais do que isso a gente dizia que a teoria emergia da prática em todas as etapas do curso, porque eram discutindo problemas, seja na área experimental, seja na área clínica, que o aluno ia agregando conhecimento teórico necessário. Hoje, a formação dos médicos aqui tem sido... Eu acho que a gente tem um problema, porque, veja só, entre 1808 e 2012, criaram-se 89 escolas de medicina no Brasil. Entre 2012 e 2013 e 2017, criaram-se 90. A partir daí, esse ano já foram criadas 37. Então, você está criando cursos de medicina, e em nenhum momento você se preocupa em saber como é que você vai melhorar a capacidade docente das pessoas envolvidas nesses cursos. Quer dizer, você está selecionando cursos porque há uma relação com os serviços de saúde, existe a potencialidade de usar sistemas, sobretudo do SUS, e você se preocupa em ver que serviços você vai utilizar e como é que o aluno vai se colocar dentro desses serviços. Mas você não se preocupa em saber como é que eu vou capacitar o professor, profissional que lá está, para ser professor, efetivamente. Então, eu acho que provavelmente você vai ter um problema, que é você ter médicos capazes de
discutir analisar, ou detectar um problema, mas sem poder analisar consequentemente por que esse problema existe, entende? Então, acho que uma das falhas grandes é em fisiopatologia, para ele poder explicar todos os problemas que estão atinentes àquele caso. Mas, em Sobradinho, a gente se preocupava muito em atender o doente e não a doença. Quer dizer, sempre ajustando o aspecto de atenção às condições e ao contexto em que vivia o doente, não simplesmente a doença. Pois é, então a gente acha que na medida em que você está formando médicos sem um programa de capacitação docente dos professores, eu acho que a gente vai ter um problema posteriormente. Eu acho que esse é o problema maior que a gente tem, a deficiência de formação em fisiopatologia. Junto com a BEM, a gente estava propondo desenvolver uma série de módulos autoinstrucionais, 60 módulos, para ser claro, de módulos autoinstrucionais em fisiopatologia, que seriam oferecidos aos alunos e aos profissionais atuando como docentes, como um subsídio, uma coisa a mais. Eu não vou substituir o professor, mas eu vou agregar alguma coisa através da educação à distância. Mas ainda estamos esperando uma resposta quanto ao financiamento desse projeto que é feito junto com a BEM, Associação de Escolas Médicas. Professor Lobo, poderia nos contar as suas atividades na UNASUS e suas ideias de utilizar as novas tecnologias de informação e comunicação nos cursos, na área da medicina e na educação como um todo? A UNASUS começou suas atividades tentando preencher uma lacuna que havia, que era a formação de 140 mil profissionais que atuam no campo, que já estão lá e que necessitavam de ter uma formação ampliada. Então, nós selecionamos, ingressaram inicialmente na UNASUS 16 universidades em todo o Brasil que desenvolveram cursos de especialização em medicina comunitária, medicina social, e ao longo de 2 anos. Então havia uma grande gama de abordagens. Essa experiência, a gente tinha uma ideia de que começaria talvez uma ação de fazer com que o aluno se integrasse não apenas na sua universidade, mas em todas as universidades. Então a UNASUS dizia que ela tinha uma preocupação inicial de 3 tipos de integração. Primeiro, ela tinha que integrar a escola de medicina dentro da universidade. Quer dizer, ela tinha que se integrar não só com as outras profissões da área, mas tinha que se integrar com a educação, com a informática, com comunicação, para poder efetivamente organizar um curso que fosse pleno para os alunos, não é? A segunda integração era integrar a universidade entre elas se integrarem. Quer dizer, eu posso ter cursos melhores feitos numa universidade ou noutra, e não necessariamente eu teria que ter a ideia de que você poderia desenvolver tudo sozinho, mas sim integrando esse conhecimento. Não é? Por isso mesmo a gente criou um clearing house, um acervo colaborativo de material institucional para permitir essa troca de experiências entre as universidades. A terceira coisa é que essa formação é inteiramente integrada com a área de saúde, já que o profissional de saúde estava incluído, já estava trabalhando nos diversos serviços de saúde. A ideia que a gente tinha era que, através de uma sigla e senha inicial, o aluno pudesse acessar materiais de qualquer uma das 16 universidades, de forma a ter uma visão mais ampla. Quer dizer, o estatuto inicial, o decreto que criou a UNASUS dizia que a universidade deveria validar o conhecimento, mesmo que obtido em outra universidade. A gente quis botar, aliás, que fosse também obtido por autoinstrução, mas isso foi um pouco demais. Avançado. Foi um pouco avançado, eles cortaram. Mas, enfim, o decreto já previa isso. E nós vimos o seguinte: é muito difícil integrar universidades, porque você tende a ficar no seu locus ali, no seu silo, como eles dizem, e não se comunicar, não ter uma interação plena entre as várias universidades. A UNASUS começou, então, a fazer cursos autoinstrucionais amplos. Hoje a gente está com mais de 200, e que são colocados à disposição dos profissionais de saúde, qualquer profissional de saúde, e estudantes de medicina. A última vez que eu soube, você tinha mais de 40 mil estudantes de medicina
que interagiam com os nossos cursos em todas as universidades, de qualquer universidade do Brasil, e você ia formando por autoinstrução. Hoje, a gente está fazendo até um conceito de nanocrédito, microcrédito, para permitir que você faça cursos menores e que se agregam. Porque um dos problemas que a gente tinha era, sobretudo, o Ministério da Saúde, que dizia os seus cursos de autoinstrução em várias áreas, o aluno não completa o curso. E esse é um conceito errado, porque ele não completa o curso, não, ele vai lá buscar no curso o que ele quer. Quer dizer, o curso tem um componente inicial de etiopatogenia, o que seja, das doenças, você tem um diagnóstico da doença, terapia, e tem toda a parte de epidemiologia e transmissão. Mas ele quer ver, ele está com um problema imediato, ele quer ver tratamento, ele vai lá e busca como é que você faz hoje para melhorar a atenção a esse paciente. Então ele vai lá, completa aquilo, a gente está medindo o tempo que ele fica interagindo e quantas vezes ele vai interagir, e você dá um crédito para ele. E o Ministério começou a ficar mais satisfeito, porque a gente dá o crédito admitindo que um curso terá componentes ou unidades didáticas e que ele pode completar uma unidade em separado. Completamos 1 milhão de alunos, de matrículas nos nossos cursos. É um resultado muito bom e estamos continuando com essa interação plena com o Ministério da Saúde, sobretudo, para que possamos desenvolver novos cursos em áreas que eles considerem mais prioritárias. Desenvolvemos em Zika, em chikungunya, em dengue. Agora estamos fazendo em relação à tuberculose, revendo tudo. Estamos fazendo uma revisão sobre hanseníase, malária, doenças negligenciadas todas. A gente está propondo desenvolver módulos a pedido da Secretaria de Vigilância e Saúde do próprio Ministério. E eu acho que com isso a gente está tentando ampliar o conhecimento médico que está no campo, que está no trabalho, que está distante, em áreas, muitas vezes em áreas remotas, através da educação à distância, ou seja, através da internet. E tem sido feita a avaliação dos resultados da Universidade Aberta do SUS ao longo desses anos? Deixa eu te contar. Quando entrou como secretário de Gestão de Saúde e Educação em Saúde, o Milton Arruda Martins, que é professor da USP, ele me perguntou isso mesmo. Que garantia você me dá que os alunos que aprenderam pelo SUS têm, por exemplo, em relação à medicina de comunidade, têm a mesma qualificação que tem um aluno de mestrado ou de especialização feito presencialmente na universidade? E o que eu respondi muito francamente a eles assim, não garanto nada. Mas acho que você também não pode garantir a qualidade dos seus alunos em especialização ou mestrado, porque ninguém é avaliado. A gente propôs na época fazer uma avaliação global, no caso de medicina da família, para permitir dizer o seguinte, olha, a universidade pode ensinar, tem liberdade, pode ensinar como quiser, mas eu vou avaliar o produto final. Mas ainda não conseguimos chegar lá. Estamos avaliando o impacto que se tem nas diversas áreas, sobretudo em vigilância à saúde, em que se pode melhorar um pouco mais a evidência de que passou-se a diagnosticar mais, passou-se a ter melhor tratamento, melhorou as condições, isso avaliadas em pesquisas de campo e através do depoimento dos alunos que incorporaram esse conhecimento na sua prática, ou dos gestores locais de saúde que também nos dão uma indicação do que resultou dos cursos que os alunos fizeram. Professor Lobo, o movimento 2022, o Brasil que queremos, pretende envolver os jovens para construir caminhos para termos um Brasil melhor. Poderia, nesse final do programa, dar uma mensagem aos jovens que estão nos assistindo? Veja, a preocupação é que você tenha o envolvimento do jovem, do aluno, em todas as etapas de sua formação. Afinal, quando se diz que o curso, por exemplo, o curso público é de graça, eu costumo dizer, não é verdade, porque o curso é muito caro. Sabe por quê? Porque o aluno paga com tempo de vida. Ele dedicou 5, 6 anos de vida dele para aprender alguma coisa. É caríssimo, porque talvez a dimensão mais cara que se tem é tempo, é alguma coisa que não retorna. Se ele está se dedicando esse tempo para aprender alguma coisa, ele tem que estar envolvido no próprio processo de formação. Em Sobradinho e durante o curso da Faculdade de Medicina,
os alunos discutiam tudo, a todo tempo, com os professores, discutiam entre eles, permitia-se uma participação até de discutir quais os objetivos que se pretendia, se os materiais, as oportunidades de aprender estavam satisfatórias ou não, se eram adequadas, da mesma forma que eles avaliavam entre eles a sua formação, porque a gente deixou que eles fizessem autoavaliação por uma razão simples, não sei se ainda tem tempo. A gente tinha os cursos, sobretudo na área básica, no ciclo básico, e você fazia a avaliação dos alunos e havia alguém fiscalizando as provas. Um dos representantes de turma veio me procurar e disse, olha aqui, não está bom isso, porque se você quer formar um médico ético, com condições morais, etc., você não está confiando na gente. Confiabilidade é alguma coisa essencial, não é? Aliás, falta muito nesse país hoje. Mas o que acontece é que, então, a gente resolveu que vocês fazem uma autoavaliação, vocês mesmos atuam e existia uma avaliação múltipla, porque havia avaliação do aluno para o aluno, do aluno com ele mesmo, ele avaliava o professor e avaliava o curso. Essas avaliações múltiplas permitiam que o aluno entendesse a importância do que estava aprendendo e tivesse a responsabilidade de que ele deveria aprender o básico, o fundamental, os objetivos que se tinha para poder sair com uma formação plena. De modo que eu acho que o estudante de qualquer profissão tem que participar, deve buscar essa participação no curso, porque é, afinal de contas, a vida dele que está tempo de vida que está se gastando e, ao mesmo tempo, o resultado, o aprendizado é dele, não é da escola nem do sistema. Então, a participação do aluno é essencial. Que mensagem maravilhosa, né? Colocar a ética como um denominador comum na formação, né, do estudante. Infelizmente, esgotamos o nosso tempo. Queria agradecer ao professor Luiz Carlos Lobo o fato de aceitar e nos transmitir essas importantes mensagens e voltaremos numa próxima oportunidade.